Olá, amiguinho! Tudo bem com vocês? Tudo ótimo comigo, amiguinho. Vamos falar o nosso versículo de hoje? 1, 2, 3. Orai uns pelos outros. Tiago 5, 16. Legal. Eu acho que a história de hoje tem a ver com orar. Uma boa aula pra você, amiguinho. Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 19. Tinha um rei que era muito mau, que se chamava Herodes. E vocês lembram que a tia contou que a igreja começou a ser perseguida e eles fugiram para várias cidades? Bom, Herodes, ele prendeu algumas pessoas da igreja para maltratar. Entre eles estava Tiago. Tiago, ele era um dos discípulos de Jesus. E aí ele mandou matar Tiago. Infelizmente, crianças. E ele percebeu que ao fazer isso, os judeus se alegraram. Eba, você matou Tiago, isso mesmo. E Herodes se agradou em ver que o povo judeu, aqueles que tinham inveja dos cristãos, estavam felizes com essa situação. Então o que ele fez? Começou a perseguir mais ainda a igreja e mandou prender a Pedro. Pedro era muito conhecido entre os discípulos, entre os apóstolos, entre o povo cristão. Ele tinha muita influência. Então ele mandou prender Pedro e teve uma ideia. Fique aí preso. Eu vou te entregar para o seu povo, o povo judeu que te odeia tanto. Vamos ver o que eles vão fazer com você. E aí colocou guardas, sentinelas nas portas. Pedro estava totalmente trancafiado, com algemas, totalmente preso para que não fugisse de maneira alguma. E o rei Herodes estava planejando entregar Pedro para o povo judeu, porque ele sabia que o povo judeu ia se alegrar com isso e ia judiar muito dele. E é claro que provavelmente eles iam fazer com Pedro o que eles fizeram com Estevão. Lembram daquela história que a tia contou, que Estevão foi apedrejado? Enquanto Pedro estava sendo preso, alguém avisou para a igreja que Pedro tinha sido preso. Então, as pessoas da igreja se reuniram em uma casa e começaram a orar por ele incessantemente. Senhor, salva Pedro, ó Deus, toma conta dele, ajuda ele. Eles começaram a orar o tempo inteiro, orando para que Pedro fosse liberto, para que Deus cuidasse de Pedro. E assim eles ficaram em constante oração. E aí, um dia antes de saber que Pedro ia ser entregue aos judeus, um anjo apareceu, iluminou aquele local onde Pedro estava, abriu a prisão e disse para Pedro: Pedro, se veste depressa, calce seus sapatos e venha comigo. E Pedro achou que aquilo era um sonho. Ele não entendeu que aquilo era uma realidade. E ele obedeceu. E ele foi indo com o anjo. E todas as portas, as cadeias foram se abrindo. E os guardas nem perceberam o que estava acontecendo. E aí, quando se abriu a última porta daquele lugar onde Pedro estava preso, o anjo desapareceu. E aí Pedro caiu em si, de que ele estava livre e que Deus havia livrado ele da prisão. Deus me libertou da prisão! Então Pedro foi numa casa onde ele sabia que as pessoas da igreja estavam reunidas. Preciso contar para eles. E aí, quando Pedro chegou na casa, começou a chamar, e uma moça o atendeu.
quando ela viu Pedro, em vez de ela abrir o portão para que ele entrasse, ela ficou tão alegre que voltou para dentro para contar às pessoas da igreja que Pedro estava lá. E ela disse para o pessoal que estava orando: olha, Pedro está aí à porta, Pedro está aí à porta. Está doida, deve ser o anjo dele. Imagina, prenderam Pedro, não tinha como ele escapar. É ele sim. Então, abrindo a porta e Pedro entrando, eles muito louvaram a Deus, porque viram que Deus havia livrado Pedro daquela prisão. Deus havia feito um milagre. E eles muito se alegraram, porque Pedro contou para eles como Deus enviou o seu anjo e fez com que ele conseguisse sair daquela prisão sem nenhuma violência e sem eles nem perceberem. Porém, quando os guardas lá da prisão perceberam que Pedro não estava preso, onde ele está? E agora? Como que ele saiu daqui? Como isso aconteceu? Não tinha como escapar. Ele estava algemado, preso por cadeias e tinha muitos portões. E agora, como vamos explicar isso para Herodes? E ficaram muito preocupados de como que eles iam dar uma satisfação para Herodes do que aconteceu. E nessa história, nós aprendemos o quão é importante a prática da oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava incessantemente, assim que eles souberam o que estava acontecendo com Pedro. Lembra que a tia já explicou para vocês que Deus dá 3 tipos de resposta: sim, não ou espera. Então, mesmo que você ore, Deus ele sempre vai dar uma dessas respostas. Independente da resposta que vai ser, Deus está te respondendo. Mas a Bíblia, em vários textos bíblicos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar uns pelos outros. Assim como essa igreja orou por Pedro e aconteceu um milagre. Como que aquelas cadeias se romperam, como que ele saiu dos guardas sem ser notado. É só Deus pode fazer essas coisas. Quando a gente ora, Deus ele pode fazer coisas maravilhosas. Nós devemos orar principalmente uns pelos outros. Ai, tia, mas eu sou tão pequenininha, Deus não ouve a minha oração. Deus ouve. Deus ouve a oração das crianças, sim. Deus ouve a sua oração. Quanto tempo você tem orado? Quando você acorda de manhã, você ora? Você ora pedindo para Deus abençoar o seu dia, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pelo alimento. Você ora agradecendo pela sua família, você pede pelos seus familiares. Você ora pela situação do mundo, o que está acontecendo hoje com o coronavírus. Nós temos que orar, temos que nos unir e orar, todas as pessoas. Já pensou todas essas orações chegando até o coração de Deus? Então hoje nós aprendemos que nós devemos sim ter a prática da oração e também a prática do agradecimento. Porque assim que eles viram Pedro, eles muito se alegraram, agradeceram a Deus e Pedro louvou a Deus dizendo como Deus tinha sido misericordioso com ele, como ele tinha sido liberto. Então às vezes a gente ora, pede uma coisa, Deus nos dá e a gente não agradece. Nós temos que agradecer, ou então a gente esquece. A gente só lembra de pedir e esquece de agradecer. Nós temos que orar o tempo todo. Ai, tia, mas então quer dizer que o tempo todo tem que ficar ajoelhado orando? Não, às vezes você está tomando seu café, você pode estar orando em pensamento. Às vezes você está sentado no sofá ou está indo para algum lugar, você pode estar orando em pensamento. Ai, Senhor, obrigada por isso. Ai, Senhor, lembrei de tal pessoa, cuida dela. A Bíblia ensina, orai uns pelos outros. E essa foi a nossa história de hoje. Uma boa semana para vocês, um bom domingo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Nossa, amiguinho, que história impressionante, né? Vamos obedecer o versículo que nós ensinamos e vamos orar uns pelos outros. Vamos fechar nossos olhos e orar
pelo nosso país, pela tradução da Bíblia, pelas nossas crianças. Oba! Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos guardado e nos abençoado. Mas nós oramos pela nossa nação, pelo nosso país, que se encontra, Deus, com esses problemas, com esse vírus. Senhor, sabemos que tudo está no controle das suas mãos e nós clamamos para que o Senhor sare não só o nosso país, mas o mundo. Oramos também pela tradução da Bíblia nos países que não têm acesso à tua palavra. Ó Deus, visita para que todas as pessoas saibam o que Jesus fez por nós. E também, Senhor Deus, cuida dessas crianças, as que estão assistindo e todas as crianças no mundo inteiro. As abençoa, Senhor, e as crianças grandes também. Em nome de Jesus, amém. Nossa, amiguinho, eu me senti tão em paz nessa oração. Você também? Então, amiguinho, nessa próxima semana já vai ser o Natal. Nós não vamos ter a aulinha, mas eu quero desejar para vocês um ótimo Natal, um feliz Ano Novo e que Deus abençoe muito o seu lar e possa iluminar os seus caminhos. Um grande beijo e fiquem com Deus. Mua!